Graça e paz à igreja. Quero falar com vocês hoje sobre como podemos agradar a Deus. Como que agrada a Deus? Você já parou para pensar se sua vida está realmente de acordo com a vontade de Deus? Será que sabemos como agradar a Deus verdadeiramente? A sua vida, as suas escolhas têm agradado a Deus? Será que o Senhor tem se agradado de você? Será que Ele tem se alegrado da sua vida? Será que quando Deus olha para você, Ele diz: ah, esse meu filho me enche de orgulho, ele me alegra tanto nas suas escolhas, nas suas decisões, no seu viver? Ou Deus diz: poxa, este meu filho me conhece a Bíblia, mas erra tanto, faz tantas coisas que me envergonham, que me deixam tristes? Isso é que geralmente acontece muitas vezes. Agradar a Deus deveria ser o alvo de todo cristão, e é o seu. Você saberia dizer quais são as atitudes que agradam o coração de Deus? Agradar a Deus, no entendimento de muitos cristãos, é cumprir suas obrigações de ir ao culto durante a semana, não faltar em dia de ceia, orar bem rapidinho todo dia, louvar, mas sem se permitir ser transformado por Deus. Por isso, o nosso amor pelo Senhor tem se mostrado tão pobre. Se gastamos a maior parte do nosso dia correndo atrás dos nossos próprios interesses e das coisas desta vida, com certeza estas coisas serão mais reais e importantes para nós do que o próprio Deus. Por isso, a nossa busca em agradar ao Senhor muitas vezes é fraca. O nosso Mestre, o Senhor Jesus, é quem melhor pode nos ensinar como podemos agradar ao Pai. Em João capítulo 8, versículo 29, diz assim: e aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. O Senhor vivia de forma que a agradar a Deus todos os dias, pois ele veio para nos dar o exemplo. Jesus foi o exemplo de como agradar a Deus. Para sabermos como agradar a Deus e não aos homens, é simples. Basta mantermos o foco de nossa vida e aprendizagem no exemplo que o Senhor nos transmitiu. Vamos lá então. Vou falar sobre 5 pontos que devemos fazer se quisermos realmente agradar a Deus. Ponto 1. Para agradar a Deus, primeiramente precisamos ter fé nele. No livro de Marcos, capítulo 11, verso 22 diz: então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Em João 14:1, parte 2 diz: creiam em Deus, creiam também em mim. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ter fé em Deus o agrada, isto é, confiar nele e acreditar que Ele é recompensador daqueles que o buscam, pois até mesmo muitos crentes ainda têm dificuldade com isso. Se lermos Hebreus 11 todo, veremos muitos exemplos de fé e confiança de servos de Deus que foram perseguidos até mortos por causa do Evangelho. Mas eles não negaram sua fé, não deixaram de acreditar na recompensa divina por sua perseverança. Até mesmo Moisés, que mesmo depois de muita luta, não entrou na terra prometida, tinha tanta confiança de que sua recompensa final não seria uma coisa passageira nesta terra. Os heróis de fé, descritos na carta aos Hebreus, sempre acreditaram que tinham uma recompensa maior da parte de Deus, uma recompensa celestial e não só a terra. Por isso, eles não deixaram de ter fé nele. A vida cristã é baseada na fé, mas devido à nossa vida imediatista de hoje, queremos alcançar tudo instantaneamente. Por isso, a ansiedade e a impaciência dominam nossos corações quando atravessamos por provocações. Então, perdemos o foco de que Deus está conosco em todos os momentos. Mesmo diante das provocações, não devemos perder a confiança nele. Isto certamente o agrada. Ponto 2. Guardar as Escrituras no coração é extremamente necessário para agradar a Deus.
No livro de Salmos, capítulo 119, verso 11, diz: Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Talvez esta seja uma das principais formas de se agradar a Deus na Bíblia. O Salmo 119, 11 fala de algo de muito valor que o salmista amou e escondeu em seu coração. E o que era? Era a palavra de Deus. Devemos querer conhecer a Bíblia e memorizar passagens e versículos bíblicos para usá-los no momento certo. E assim agradar a Deus, evitando o pecado. Um filho obediente certamente enche seus pais de alegria, não é mesmo? Imagine se seu filho vem até você dizendo que ele se livrou de alguma situação ruim lá fora, só porque seguiu uma orientação ou conselho seu. Assim também, os filhos de Deus aprenderão a não errar enquanto conhecerem e obedecerem sua palavra. Em Oséias 4:6, primeira parte diz: Meu povo está sendo destruído porque ele não me conhece. Se você não estudar a Bíblia, você não vai conhecer a Deus. Você quer ser obediente a Deus? Podemos ser obedientes e agradar a Deus guardando a palavra dele em nossos corações. O evangelista Moody, referindo-se à Bíblia, declarou: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Se você não tem costume de ler e meditar em alguma porção da palavra de Deus diariamente, com certeza o seu pecado está te afastando deste livro sagrado. Guardar a palavra de Deus em nosso coração é a melhor arma do cristão para se defender contra a invasão do pecado. Isso deveria nos inspirar a memorizar as Escrituras, mas só isso não nos guardará do pecado. Também devemos colocar em prática a palavra de Deus, fazendo dela um guia vital para tudo o que fazemos. Terceiro ponto: andar com Deus todos os dias o agrada. Em Gênesis 5, versículo 23 ao 24, diz: Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Viram o que aconteceu com Enoque no texto acima? Tente imaginar uma pessoa vivendo em comunhão com Deus, de tal forma que o mesmo Deus tinha tanto prazer nessa pessoa que não pode esperar pela sua morte. O livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 5, diz: Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, era conhecido por agradar a Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, pois vivia em obediência e temor a Ele, amando. O nosso mestre também nos chamou de amigo. Veja, João capítulo 15, versículo 14 ao 15 diz assim: Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Andar com Deus significa viver de forma que o agrade, obedecer seus mandamentos, fazer a obra dele. Quarto ponto: pedir sabedoria a Deus também o agrada. No segundo livro de Crônicas, capítulo 1, verso 10, Salomão diz a Deus: Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Quando Deus aparece ao rei Salomão, filho de Davi, Deus disse que ele poderia pedir o que quisesse. O rei Salomão, por sua vez, em vez de pedir a derrota de seus inimigos, riqueza, glória e vida longa para si, preocupou-se. Pediu então sabedoria para governar o povo com justiça e discernimento, como vimos no versículo acima.
Veja então o que Deus achou deste pedido feito por Salomão. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 10 ao 14, diz assim: O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso, Deus respondeu: Uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e famas. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparar a você pelo resto de sua vida. E se me seguir e obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai, Davi, eu lhe darei vida longa. Será que você também iria pedir sabedoria? Se ele perguntasse, o que você gostaria de ganhar de presente dele? Ou será que você iria pedir um carro novo, uma casa nova, um iPhone 14? O que será que iríamos pedir ao Senhor? Deus se agrada quando seu povo pede a Ele sabedoria e entendimento para realizar sua vontade e fazer a obra dele, abençoando vidas. Portanto, peça sabedoria a Deus e busque-a. Peça, porém, para Deus uma boa finalidade. Salomão pediu para orientar o povo de Deus. E nós, para que a pedimos? No livro de Provérbios, capítulo 4, verso 5 a 8, diz: Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá, abrace-a e ela o honrará. Busque-a pela sabedoria. E por último, ponto 5. Nós devemos perdoar, pois isto também vai agradar a Deus. No livro de Marcos, capítulo 11, verso 25 e 26, diz: Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Ninguém deu perdão maior do que Deus nos deu. Deus é rico em perdoar, pois até mesmo aquelas pessoas que crucificam ao Senhor foram perdoadas de seus pecados. Leia também a parábola do servo impiedoso ou do credor incompassivo. Em Mateus 18, 21 ao 35, ele explica que se não perdoarmos aos pecados e ofensas uns dos outros, assim como Deus nos perdoou, também não seremos perdoados. Você conhece outras atitudes que agradam o coração de Deus? Há muitas outras coisas muito importantes que podemos fazer para agradar a Deus. Orar, temer a Ele, ter esperança nele, ter um coração quebrantado, se arrepender dos erros, ajudando o próximo, ser íntegro, ser humilde, ser grato a Ele, dando bom testemunho. Você quer viver de maneira que agrada ao Senhor? Você tem se esforçado para isso? Para agradar ao Senhor? Se aproxime de Deus cada dia mais. Desfrute da presença dEle, que é o que realmente precisamos. Seja obediente aos seus mandamentos, aos seus princípios. Se preocupe em viver uma vida que não envergonhe a Deus. Tenha cuidado e zelo com isso. Leve a sério, não brinque com as coisas do Senhor.
Agrade a Deus em tudo que você faz, seja em nosso lar, na escola, no trabalho e em nosso dia a dia. Você não pode agradar a Deus e ao mundo. Ou você agrada a um ou o outro. Senão, você vai se perder na caminhada com Cristo. Busque agradar a Deus, nosso Senhor, em todas as horas. Eu disse todas. As coisas e momentos. O que Deus espera de nós é nada menos do que o amor total por Ele. Disse John Wesley: quão poucos são os que ainda tentam agradar a Deus em tudo o que fazem. Viva de maneira que agrada a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Viva de maneira que agrade a Deus. E aqui ele deu os pontos para que a gente... Pode sentar, meu querido. Para que a gente possa viver de maneira que agrade a Deus. A verdade é que muitas vezes a gente não quer seguir os conselhos, né? A gente quer seguir a nossa ótica, o nosso achismo, as nossas decisões. Nós tivemos aqui as crianças representando a respeito da Bíblia e do celular. Não é proibido os pais darem presente aos filhos. Amém, pais? Nem os filhos também, né? Os filhos vão querer receber, com certeza. Não é proibido dar os presentes. Mas a mãe aqui, fictícia aqui da criança, ela colocou limite, né? Então ela colocou um limite para que ele pudesse usar, para que ele pudesse manusear. Então ela privou, né? Ela colocou em primeiro lugar a palavra de Deus. E não somente no coração das crianças, mas na nossa vida também enquanto adulto. Cada dia a gente precisa voltar à palavra de Deus. Amém? Voltar aos princípios do Senhor. Voltar aos conselhos do Senhor. O salmista aqui, quando ele leu o Salmo 119, hoje pela manhã nós lemos também, a palavra de Deus é a que nos direciona. Então, que a cada dia a gente possa voltar à palavra de Deus. E aí sim, nós, independente da idade, não só pequenos, nós realmente vamos agradar ao nosso Pai eterno. Amém? E aí eu quero ler então Mateus no capítulo 13, porque fala sobre a lei da semeadura, a parábola do semeador. E ele explica aqui, no caso a gente vai ler a explicação da parábola, porque a palavra de Deus, ela é essa semente que foi lançada no nosso coração e sempre ela está sendo lançada. Amém, irmãos? Amém. Então, Mateus no capítulo 13, a partir do verso 10... diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe és concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, o que tem será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, sois os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Entendei, pois, a parábola do semeador.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Assim, antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, 60 e a 30 por 1. Amém? A palavra do Senhor, ela é sempre semeada nos nossos corações, amados. A resposta está aqui nos solos que são a nossa vida, que é a nossa interpretação, é como nós absorvemos a palavra de Deus. Porque absorver a palavra, lançar na tua vida, no teu coração, ela já foi lançada. Agora, o que nós precisamos fazer é permitir que ela possa frutificar. Porque ele diz aqui que a semente caiu, logo deu fruto, mas vinda a tentação, vinda a perseguição, vinda a ociosidade do dia a dia, logo ela se vai. Então, muitas vezes você já recebeu a palavra, mas quando vem a tentação, quando vem a tribulação, quando vem um momento que aperta, que vem a tempestade, e então a palavra de Deus não está firme o suficiente na minha vida ou na sua vida, então nós ficamos abalados. E para que nós possamos agradar o Senhor, vamos observar a palavra. Ele leu o Salmo dizendo guardar a palavra, mas não guarda muito não, irmãos. Manuseia a palavra. Gasta a tua Bíblia. Depois você compra outra, amém? Mas gasta, folheia a Bíblia. Pode deixar ela amarela, mas não deixa amarela de ficar na estante, não. Abra, folheie, risque, rabisque. Amém? Ele colocou o exemplo aqui, as crianças colocaram o exemplo aqui, que ele incentivava os outros dando versículos, papeizinhos de versículos. Então, se nós estivermos vazios, o que a gente vai dar para o outro? Então, vamos folhear, vamos observar a palavra de Deus. Amém? Hoje, nós estamos comemorando, então, o Dia da Bíblia. Então, o Dia da Bíblia não é só para ser comemorado, celebrar, festejar o Dia da Bíblia. Mas ela começou para incentivar um ao outro a ler, a observar e a guardar. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Vamos adorar ao Senhor. Convido o grupo de louvor. Vamos celebrar o Senhor. Vamos bendizer o nome do Senhor. Cada dia, Senhor, surgem oportunidades para provar a grandeza de Deus. Amém? Seja oportunidade, os pontos que Ele nos deu lá, da fé, de buscar sabedoria, de andar com Deus, de perdoar. Então vamos observar, cada dia nós temos essa oportunidade. Cada dia, Senhor, surgem oportunidades para provar que Tu és uma fonte inesgotável de poder ilimitado, eficaz e acionado pela minha fé. Vejo que as minhas orações são sempre ouvidas, uma a seu tempo respondida. E é por isso que eu posso confiar que a porta que o Senhor vier abrir, ninguém poderá fechar. Tu és o Deus que opera quando o homem diz não dá, e abre
tua graça me faz ver que sou muito mais que vencedor. Teu poder e tua graça me faz ver que sou muito mais que vencedor. Vejo que as minhas orações são sempre ouvidas, uma a uma a seu tempo respondidas. É por isso que eu posso confiar que a porta que o Senhor me abrir, ninguém poderá fechar. Tu és o Deus que opera quando o homem diz não dá, e abre um caminho onde solução não há. És o Deus que tem a cura para todo mal, mesmo aquele que a ciência não pode curar. Se algum problema se levanta e tenta parar, declaro tua palavra e o monte é lançado ao mar. Eu confio em ti, não temo e não vou me abalar, mesmo tendo que a morte encarar. Pois o teu poder e tua graça me faz ver que sou muito mais que vencedor. Teu poder e tua graça me faz ver que sou muito mais que vencedor. Aleluia. O Senhor deseja que nós sejamos mesmo mais que vencedores, mas é pela palavra dele que seremos mais que vencedores. Pela palavra dele é que venceremos. Então, coloque a mão sobre o irmão que está aí ao seu lado, à sua esquerda ou à sua direita. Vamos nos apresentar diante do Senhor, amados. Amém? Aleluia. Amém. Te bendizemos, ó Deus. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Senhor, vamos sair da presença uns dos outros, mas jamais queremos sair da Tua presença. Senhor, há muitos afazeres durante a nossa semana. Há muitas decisões, há muitos projetos, há muitos estudos. Mas queremos pedir, Senhor, que Tu sejas o primeiro nas nossas vidas. Queremos pedir, Pai, como disse Salomão, dai-nos sabedoria, Senhor. E Tu acrescentaste a Ele toda a riqueza, todos os reinos. Senhor, mas o princípio Senhor, ensina-nos a buscar as coisas certas. Senhor, tantas vezes nos foi ensinado isso, Senhor, a buscar as coisas certas, a escolher as coisas certas, porque senão as erradas, elas nos escolherão, elas chegarão até nós, elas nos roubarão de Ti, Senhor. No nome de Jesus nós te pedimos, dai-nos sabedoria, Pai, dai-nos prudência, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso deitar, no nosso levantar, Senhor, em todos os projetos, em todas as assinaturas, em todos os nossos sim, em todos os nossos não, Senhor, dai-nos sabedoria, Pai, dai-nos a Tua direção, porque nós queremos ser, sim, como filhos obedientes, agradar a Ti, Senhor, em todos os nossos momentos. Como foi dito nessa noite, ouvir de Ti, como me agrada olhar para o meu filho, para olhar para a minha filha.
Senhor, no nome de Jesus, pedimos, quebrando o nosso coração, Senhor. Fala profundo, de maneira tal como só Tu sabes e Tu podes falar. O Teu Espírito Santo, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa nos convencer a cada dia a voltar, Senhor, a fazer sempre o caminho de volta para Ti. As escolhas certas, as decisões certas, Senhor, a Te honrar em todos os momentos. Por isso, Senhor, deixamos a nossa vida, deixamos a vida do nosso irmão que está à nossa esquerda, à nossa direita. Senhor, não conhecemos nada, mas tudo Tu conheces de todos nós. E por isso, Senhor, nós queremos Te engrandecer. Por isso queremos Te louvar e Te adorar, porque Tu sabes todas as coisas. E no nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos e Te bendizemos. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor possa, então, amados, nos abençoar. Tenhamos uma semana de graça, uma semana de alegria, de vitória, de bênção. Sabemos que há muitos lares aí que estão enlutados, há lares celebrando. Sempre há motivo. Que seu maior motivo seja buscar o Senhor. Seu maior motivo seja se apegar à palavra do Senhor. Amém? Uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de renovo da graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém?